quarto ano, vocês estão bem? Olha só, vamos fazer as correções das nossas da nossa apostila de volume 3 em português, lá da página 2, certo? Fizemos as páginas 3, 4 e os exercícios das 5 e das 6, tá? Então, após concluirmos a leitura do texto, vamos fazer a correção. Então, na 2. O texto ele está falando de antigamente, sobre lamparinas, sobre postes a gás, como que faziam para essa falta de energia, tá? Vamos lá, no exercício 2. Esse texto ele apresenta informações sobre os instrumentos usados para iluminar as ruas das cidades, a vida nas cidades antes da iluminação elétrica, ou sobre a diferença entre Brasil e Inglaterra quanto ao uso da eletricidade. Esse texto ele nos traz informações sobre a vida nas cidades antes da iluminação elétrica, tá? Exercício 3. No texto, a palavra vagalumes se refere a profissionais que acendiam e apagavam os lampiões ou os insetos muito conhecidos na cidade. Conhecidos por emitirem luz. Esse vagalumes que se referem no texto é sobre os profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade, tá? 4. 4. De acordo com o texto, já existia energia elétrica em 1930? Sim, já. Copie o trecho de que comprove a sua resposta. Então, o trecho é: eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era algo raro, certo? 5. O texto ele relata fatos e acontecimentos situando-os no tempo e no espaço. Que fato era comum ocorrer até 1930? Os vagalumes, que eram os homens que eles iam e acendiam os postes a gás, tá? B. O que acontecia nas ruas em Londres em 1830? Somente 2 vezes ao ano eram acesos todos os postes a gás. C. O que aconteceu em 1901 lá na Inglaterra? Foram feitas propagandas falando sobre as vantagens e as desvantagens de se ter uma energia elétrica dentro de casa, tá? Como as senhoras que não gostavam da luz, que refletiam o rosto delas e elas não gostavam, e começaram a comprar sombrinhas para ficarem dentro de casa, tá? Mas aí teve vantagem e, claro, teve desvantagem também, né, na época. 6. Considerando as diferenças geográficas entre Brasil e Inglaterra, como era a rotina das pessoas nesses países na falta de eletricidade? Então, no Brasil, a rotina era mais longa, tá? Porque a energia solar ela demorava mais tempo aqui na nossa terra durante o ano. E na Inglaterra, a rotina deles durava um pouco menos, tá? Porque os dias tinham de 6 a 7 horas de luz durante o inverno. 7. Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? Então, para sair à noite, os adultos eles usavam tochas e as crianças uma espécie de lanterna improvisada. Vamos para a página 6. 8. Quais eram as dificuldades enfrentadas no uso de velas e lanternas dentro de casa? Então, os lampiões eram fracos e era difícil de se conseguir velas. 9. O que deixou de existir ou de acontecer com a chegada da energia elétrica? Então, o fogão a lenha, o ferro à brasa, as lavadeiras nos chafarizes e o banho frio. 10. Qual é a relação entre a limpeza das casas e o uso de energia elétrica? Antes, sem as lâmpadas e com quartos sem janelas, os ambientes eram pouco iluminados. A penumbra e a escuridão impediam que as pessoas enxergassem a sujeira. 11. Releia o anúncio divulgado na Inglaterra. A luz elétrica, tão boa para os papéis de parede e os móveis que nem sempre é conveniente para as mulheres.
De acordo com o anúncio, quais são os benefícios e os inconvenientes de ter energia elétrica. Então, os benefícios é ver melhor os papéis de parede e os móveis. E os inconvenientes, deixar mais evidente as rugas das mulheres que passaram a usar sombrinhas mesmo dentro de casa. 12. Esse texto é um relato histórico por quê? Porque ele relata fatos históricos importantes e relevantes para a nossa sociedade. Relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado, em geral de forma cronológica. Então, é só as respostas, ok? E agora, gente, eu vou deixar para vocês aqui no final algumas palavrinhas que vocês terão que procurar no dicionário, tá? Vocês farão no caderno de língua portuguesa, tá bom? Então, ó, beijinhos e até a próxima aula. E qualquer dúvida já sabem, deixa uma perguntinha para mim. Tchau, gente!